É, então, já tem um tempo que eu venho percebendo isso e não é à toa que sempre acontece algum problema envolvendo a comunidade. E o resultado disso é o ódio generalizado por canais de opinião, seja por uma thumb apelativa ou até mesmo um comentário infeliz no Twitter, mas eu já vou chegar lá. Há mais ou menos um mês, o Linux acabou publicando esse vídeo aqui no canal dele, com o título de Feio, o rei da maturidade e do vitimismo, mais a polêmica do Ramsés. Logo de começo, pelo título e thumb, você já sabe que se trata de dois canais de opinião com relevância aqui no YouTube, onde em muitos acontecidos aqui na plataforma, eles demonstram seus pensamentos e em base disso, muitas pessoas formam suas próprias opiniões. Logo no começo do vídeo do Linux, ele começa perguntando se você conhece algum canal de esgoto, falando todas as características de um canal de opinião, porém, com detalhes específicos que o Ramsés e o Fei usam, thumb, com neon, áudio espectro e todo o resto. Você que tá assistindo esse vídeo, sabe o que é um canal de esgoto? Aqueles canais que colocam gameplay de jogo indie de fundo, thumb com neon, áudio spectrum e falam sobre alguma polêmica na internet da forma mais apelativa, gananciosa e irresponsável possível? Então, e se eu te dissesse que existem dois canais de esgoto que vêm agindo de uma forma meio arrogante ultimamente? Vocês acreditariam? Estou falando do Ramsés, o pequeno, e também do Fei, principalmente do Fei. E por mais que meu canal seja de games e eu já tenha dito que eu não ia fazer um vídeo específico sobre isso, o que aconteceu ontem no Twitter me deixou levemente alterado, tanto que eu reagi a isso em live e ficou nítido quão indignado eu tava quanto a esse tipo de coisa. Porém, lá na live eu tava falando sem roteiro, eu tava semi-alterado e acaba que quando isso acontece, abre margem pra outras interpretações. Eu conheci o Fei lá em 2021, na época onde ele ainda era o Digo Fake. Já deu pra entender que a treta entre ele e o Fei não é de agora. O que acontece é que eles estavam em um grupo de criadores, onde o Fei foi adicionado e o Linux também. E nisso, o Linux acabou mandando uma solicitação de amizade pro Fei e ele aceitou. Porém, por timidez, o Linux acabou não mandando mensagem pra ele por ele ter um canal menor, coisa que já aconteceu comigo. A questão é que depois de alguns problemas lá no grupo, o Linux acabou saindo e com isso ele também desfez a amizade com o Fei lá no Discord. E só depois de um tempo foi que eles acabaram voltando a ter amizade no Discord e finalmente se falarem. Coisa que não durou muito tempo, pelo Linux ver que o Fei tava tomando um rumo diferente no seu conteúdo e mesmo não concordando, ele não comentou nada a respeito pela antiga amizade que eles já tiveram. Então, algum tempo antes do Linux publicar esse vídeo, o Tiff, dono do ex-canal Xbox Mil Grau, acabou fazendo um tweet sobre o Alan Zoca chorar em live, coisa que pra mim é normal do Alan fazer, até porque nem todo mundo controla os sentimentos em uma cena emocionante, seja em um filme, série ou até mesmo anime. Porém, naquele tweet ele dizia que toda aquela cena de choro do Alan em alguma cutscene ou momento da história do jogo simplesmente era pra ganhar mais views, o que pra mim sinceramente não faz sentido nenhum, só que em cima disso o Fei acabou fazendo um vídeo comentando sobre o assunto, envolvendo pautas racistas onde o Xbox Mil Grau tava no meio. Porém, um detalhe que o Fei deixa passar foi que todo o processo sobre racismo contra ele foi arquivado por falta de provas, e nessa parte eu concordo com o Linux. Quando você é um canal de opinião que expressa o que você pensa sobre algum acontecimento, você tem a responsabilidade de passar a informação da forma mais correta possível, pois mesmo que você não seja um puta exemplo de alguém que tem muitos números, você influencia sim pessoas com seus vídeos, então você deveria ser mais responsável com relação ao que você produz. Realmente a influência de um canal, por mais pequeno que ele seja, tenha que condizer com a verdade sobre o assunto tratado. O que muitos que fazem parte dessa comunidade não entenderam é que além de opinião, você tem que mostrar fatos. Eu digo isso já me colocando no meio. Depois desse vídeo que o Fei fez sobre o assunto, o próprio Tiff acabou respondendo o Fei em seus vídeos, onde muitos esperavam uma resposta do Fei sobre a situação toda. O Fei preferiu não responder justamente para não dar atenção para ele, coisa que na real eu não sei se é verdade ou não, por eu não ter achado nada relacionado a isso. E também pelo Linux não colocar nenhum tweet ou então comentário sobre isso no seu vídeo, aonde depois ele acaba falando sobre o canal do Fei não pegar nem 20 mil visualizações sendo um canal de 200 mil inscritos. Detalhe que pra mim não tem relevância, até porque não é todo canal que pega visualizações com o número exato de inscritos que ele tem. Só que eu dei uma olhada aqui no canal do Fei e ele pega sim um número maior que 20 mil em seus vídeos, o que faz eu reforçar a ideia de que esse detalhe não agrega muito no vídeo, a não ser pelo fato de em alguns momentos o Fei agir de forma arrogante e prepotente, e não é à toa que justamente quando ele menciona isso no vídeo, o Linux mostra uma thread que ele fez no Twitter sobre toda a situação e realmente não tinha nada que desrespeitasse o Fei, só que ele guardou todo aquele texto no bolso chamando o Linux de Fake Tiff. Também ele acabou bloqueando o cara no Twitter, fazendo assim com que toda aquela consideração que ele tinha pelo cara fosse embora, agindo realmente de uma forma muito sem noção e dando a entender que se você criticar ele, mesmo que de uma forma respeitosa, tu ainda vai sair como errado e tomando um bloco. Porém, se o seu objetivo com isso é não dar atenção ao Tiff, então você não deveria ter feito nem o seu primeiro vídeo. Você já deu essa suposta atenção que o Tiff queria, e me desculpa, Fei, mas você é um canal de 200 mil inscritos em que vários dos seus vídeos não pegam nem 20 mil views. Se o Tiff quiser atenção usando
usando o nome de algum youtuber, eu tenho quase certeza que não será o seu. Desce desse pedestal que você mesmo se colocou e tem um pouco mais de humildade ao reconhecer que você não é nenhum exemplo de alguém que tem muitos números e é super relevante. E quando eu fiz uma thread criticando o vídeo do Fei, apontando tudo aquilo que eu já disse ao longo desse vídeo e também mais algumas coisas, eu realmente esperava que ele respondesse à mesma altura, justamente pelo fato de que a minha crítica não foi desrespeitosa. Se você olhar a thread que eu fiz no Twitter, você vai ver que eu fiz minha crítica da maneira mais de boa possível, justamente para não gerar intriga. Porém o Fei, no ápice da sua maturidade, respondeu minha crítica com um sai do fake Tiff e logo em seguida ele me bloqueou. O cara dá bloco em um antigo amigo dele, só porque esse amigo criticou um vídeo que ele fez. Esse é o nível que esse cara chega. Com isso tudo, a comunidade só sai mais manchada. E lembra que eu falei sobre um comentário infeliz no Twitter? Então, no dia 22 de março acabava acontecendo a discussão entre o Toshi e o Tropia, que, pra quem não sabe, o Toshi na verdade é o Utopia, onde o Tropia acabou falando sobre uma mensagem que ele tinha se arrependido de mandar em 2019, onde se tratava sobre um incentivo que ele tinha dado pro Utopia, onde ele dá a entender que todo aquele trabalho que o Toshi tinha feito foi justamente graças a ele, onde o Utopia acabou ficando irritado, respondeu o Tropia e o Ramsés acabou ficando do lado do Toshi, dando sua opinião sobre todo o assunto. Então nisso, um cara chamado Giovanni também acabou fazendo sua crítica ao Ramsés, só que como resposta à crítica do cara, o Ramsés acabou pegando um detalhe na build do cara, onde ele se dizia autista, e respondeu a crítica dele com isso, invalidando a crítica dele por ele ser autista, onde o Core acabou se pronunciando também sobre o assunto, e só depois disso o Ramsés acabou tirando a resposta do Twitter. Ele pediu desculpa sobre toda a situação, e depois desse vídeo do Linux, eu também vi o vídeo do Ebert sem Richard, onde ele comenta justamente sobre a mesma situação. Além disso, agora o Ramsés também, com toda essa situação aí do Haluka, em um dos vídeos dele acabou fazendo comentários onde soaram de forma transfóbica e realmente não tem como defender ele. Por certos tipos de atitude como essa, a comunidade de opinião fica manchada. Não é à toa que já tem um bom tempo que muita gente reclama sobre isso, seja com alguma thumb ou algum exposed do nada. Eu vou deixar o canal do Linux aí na descrição, pra quem quiser ver o ponto de vista dele e o vídeo completo. Desde já eu quero agradecer a todo mundo que se inscreveu no meu canal de ontem pra hoje. Vocês realmente estão mudando a minha vida. Daqui mais pra frente eu vou fazer um vídeo agradecendo a todos que se inscreveram no meu canal. Mas daqui até lá, muito obrigado por me assistir até aqui.